Ninguém fazia ideia de que ela guardava dinheiro. Nem o marido, nem os filhos, nem as amigas do trabalho, nem a vizinha que tomava café na cozinha dela aos domingos. Para quem olhava de fora, Dona Helena era apenas mais uma mulher comum vivendo em uma cidade comum do interior do Brasil. Era 2015, em Campinas, uma cidade grande o suficiente para ter movimento, mas pequena o bastante para que todo mundo comentasse da vida de todo mundo. O custo de vida não era absurdo, mas também não era leve. Tudo exigia esforço. Helena tinha 55 anos e trabalhava como assistente administrativa em uma clínica veterinária chamada Vida Pet, no bairro Taquaral. O salário não era alto, era aquele tipo de renda que paga as contas, enche a geladeira, mas não sobra muito para extravagâncias. Ela morava com o marido, Carlos, em um apartamento alugado de 2 quartos em um prédio antigo, porém bem cuidado. O piso era simples, a cozinha pequena, o banheiro funcional. Nada luxuoso, nada instagramável, mas tudo extremamente limpo e organizado. Helena saía de casa todos os dias às 7 da manhã. Pegava o mesmo ônibus, sentava sempre perto da janela e carregava na bolsa uma marmita cuidadosamente preparada na noite anterior. Arroz, feijão, uma proteína simples e uma salada. Nada de pedir delivery no trabalho. As roupas dela eram discretas. Usava as mesmas combinações há anos. Blusas neutras, calças confortáveis, sapatos sem marca. Não seguia a moda. Não se importava com tendências, não acompanhava influenciadoras financeiras, não comprava livros caros sobre investimentos. Por fora, parecia que a vida dela estava parada no tempo. Enquanto isso, as colegas de trabalho, que ganhavam praticamente o mesmo salário, trocavam de celular todo ano, parcelavam viagens, financiavam carros e postavam fotos sorrindo em restaurantes caros. Algumas até haviam comprado apartamentos financiados em 30 anos. Helena continuava no aluguel. Ela ouvia comentários como: "Você precisa aproveitar a vida. Helena, você trabalha tanto, merece se presentear. Mulher vive só uma vez." E ela apenas sorria. Você já sentiu que vive mais simples do que pessoas que ganham o mesmo que você? Já sentiu que parece estar ficando para trás enquanto todos ostentam alguma coisa nova? Helena também sentia esse leve desconforto às vezes, mas ela sabia algo que os outros não sabiam. Ela tinha uma regra. Uma única regra, aprendida com a avó, Dona Conceição, uma mulher que viveu tempos difíceis, passou por escassez, viu planos econômicos congelarem poupanças, enfrentou inflação e ainda assim morreu tranquila. A frase que a avó repetia era simples: "Dinheiro que ninguém sabe que você tem é o único dinheiro que realmente é seu." Essa frase ficou gravada na mente de Helena como um mandamento silencioso. Ela havia visto pessoas próximas se gabarem de bônus, de heranças, de aumentos de salário e meses depois estarem pedindo empréstimos. Viu conhecidos comprarem carros novos e depois venderem às pressas. Viu parentes ostentarem prosperidade e atraírem inveja, pedidos de ajuda e até conflitos familiares. Então Helena decidiu viver de forma invisível. Todos os meses, antes de pagar qualquer conta, antes de fazer mercado, antes de qualquer gasto, ela separava uma parte do salário. Não era sempre o mesmo valor. Alguns meses eram 20%. Em meses mais tranquilos, chegava a 30%. Mas havia uma regra inegociável. Primeiro, ela pagava a si mesma. Ela tinha uma conta bancária que ninguém conhecia. Nem o marido, nem a irmã, que era sua melhor amiga, nem as colegas fofoqueiras do trabalho. Essa conta não tinha cartão físico, não tinha aplicativo com notificação, não tinha vínculo com nada da rotina dela. Era uma conta silenciosa. Quando precisava depositar, ela fazia isso em uma agência distante do bairro onde morava.
Não queria perguntas, não queria explicações, não queria curiosidade. Para os outros, ela simplesmente não gostava de gastar. Mas a verdade era que ela estava construindo algo. Enquanto as amigas reclamavam que o dinheiro nunca dava, Helena observava padrões. As mesmas pessoas que diziam estar sem dinheiro estavam sempre com roupas novas, sempre parcelando algo, sempre justificando um gasto como recompensa. Helena não julgava ninguém, mas ela entendia uma coisa profundamente. Riqueza não é construída exibindo, é construída retendo. Houve um episódio que reforçou ainda mais essa convicção. Uma colega da clínica, Patrícia, comprou um carro novo financiado. Fez festa, levou o bolo para o trabalho, mostrou fotos, postou nas redes sociais. Por 2 anos parecia feliz. Até que as parcelas começaram a pesar. Metade do salário ia para o carro. Ela não podia mudar de emprego, não podia arriscar, não podia respirar. Estava presa a um compromisso que parecia liberdade. Helena assistiu tudo em silêncio. E naquele dia, voltando de ônibus para casa, olhando a cidade pela janela, ela entendeu algo que mudou definitivamente sua mentalidade. Possuir algo não é ser livre. Liberdade é poder escolher. Os anos passaram. Por fora, nada mudou. Helena continuava simples, continuava no aluguel, continuava usando o mesmo celular antigo, continuava levando marmita, mas por dentro ela estava construindo um colchão invisível, uma segurança silenciosa, uma força que ninguém via. Até que a vida resolveu testar tudo. Em 2019, a clínica reduziu a equipe. Crise, corte de gastos, demissões inesperadas. Todos entraram em pânico. Gente chorando no corredor, gente desesperada fazendo contas, gente percebendo que não tinha reserva para 3 meses. O nome de Helena estava na lista. Quando chamaram ela na sala da gerência, muitos pensaram: coitada, agora ela está perdida. Mas ela não estava. Por fora, manteve a serenidade, agradeceu os anos de trabalho, assinou os papéis e saiu pela porta da clínica com uma tranquilidade que ninguém entendeu. Porque ninguém sabia. Ninguém sabia que durante anos ela havia construído um fundo que pagaria suas despesas por muito tempo. Ninguém sabia que ela não estava desesperada. Ninguém sabia que aquela mulher simples tinha na verdade algo muito mais valioso do que um carro financiado ou um apartamento parcelado. Ela tinha tempo. Ela tinha escolha. Ela tinha paz. E foi nesse momento que as pessoas começaram a perceber que talvez tivessem julgado errado. Essa não é uma história de sorte, não é sobre herança, não é sobre ganhar na loteria. É uma história sobre disciplina invisível, sobre paciência silenciosa, sobre fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando. Agora eu te pergunto, se a vida te testasse hoje, você estaria preparado ou estaria vivendo apenas para manter aparências? Às vezes, o maior poder não está em mostrar o que você tem, está em saber, em silêncio, que você está seguro. E quase ninguém entende isso até precisar. Ter opções. Era isso. Não era sobre ser rica, não era sobre impressionar ninguém. Era sobre poder escolher. Depois que Helena entendeu isso, algo dentro dela ficou ainda mais firme. A disciplina, que antes era apenas uma regra aprendida com a avó, virou um compromisso pessoal inquebrável. Ela não apenas economizava, ela evitava dívidas como quem evita uma armadilha invisível. Helena tinha uma regra simples e quase radical para os dias de hoje. Se não podia pagar à vista, não comprava. Sem parcelamento, sem 10 vezes sem juros, sem carnê, sem financiamento. Se o dinheiro não estava completo na conta, o assunto estava encerrado. Pode parecer exagero, mas ela havia observado demais para ignorar o padrão ao redor.
Colegas presas a parcelas eternas, vizinhos sufocados por prestações, amigos trocando de cartão para pagar o cartão anterior. Ela não queria viver assim. Os anos foram passando e externamente nada mudava. Helena continuava trabalhando na mesma clínica veterinária, continuava morando no mesmo apartamento alugado no Taquaral, continuava usando roupa simples e o mesmo celular antigo. Para quem via de fora, parecia que ela estava estagnada. Mas o que ninguém sabia era que dentro daquela conta silenciosa existia um valor que no começo nem ela acreditava ser possível acumular. Ela lembrava do primeiro depósito, pequeno, quase simbólico. Depois veio o segundo, o terceiro, e mês após mês, como uma construção invisível, o número crescia. Guardar dinheiro em segredo não era apenas uma estratégia financeira, era uma batalha emocional diária. Porque Helena vivia cercada de pessoas que gastavam, postavam, exibiam e pareciam aproveitar muito mais a vida. Todo fim de semana alguém publicava fotos em restaurantes sofisticados, selfies em aeroportos, compras novas, carros recém-saídos da concessionária. E às vezes, sozinha no sofá do apartamento, ela olhava para a tela do celular e sentia algo desconfortável. Não era exatamente inveja, era dúvida. Será que eu estou exagerando? Será que eu estou vivendo de menos? Será que eu estou economizando para um futuro que talvez nem chegue? Você já sentiu isso? A sensação de que todo mundo parece estar vivendo melhor que você, mesmo ganhando igual? Houve momentos em que ela quase cedeu. Uma tarde, caminhando pelo shopping Dom Pedro, passou em frente a uma vitrine. Um vestido azul marinho chamou sua atenção. Elegante, discreto, exatamente o tipo que ela usaria em um evento especial. Ela entrou na loja, provou, ficou perfeito. Não era caro demais, ela podia pagar. Mas então veio a pergunta que ela sempre fazia a si mesma: eu preciso disso ou só quero sentir algo diferente? Ela ficou alguns segundos em silêncio dentro do provador. Era estranho perceber que o que ela queria não era o vestido, era a sensação de recompensa, a sensação de estar se permitindo. Ela devolveu o vestido, saiu da loja com uma mistura de vazio e força. O desconforto não era sobre o vestido, era sobre escolher ser diferente. No trabalho, as colegas frequentemente combinavam: vamos naquele restaurante novo no Cambuí? Hoje é sexta, a gente merece. Helena inventava desculpas. Estou cansada, preciso resolver umas coisas, fica para a próxima. Mas a verdade era simples. Ela não queria pagar R$ 120 em algo que poderia cozinhar em casa por R$ 25. Com o tempo, os convites diminuíram. Não por maldade, mas porque as pessoas simplesmente começaram a achar que ela não era desse tipo. E, de certa forma, não era mesmo. O mais difícil não era a solidão ocasional, era a comparação constante. Um primo financiou uma casa, uma amiga trocou de carro, a vizinha reformou o apartamento e colocou porcelanato novo. Helena continuava no aluguel, sem carro, com móveis antigos, e às vezes, deitada à noite, o pensamento vinha: será que eu estou desperdiçando minha vida juntando dinheiro que talvez eu nunca use? Esse pensamento ficou ainda mais forte quando a própria irmã, Luciana, comentou durante um almoço de família: Helena, por que você vive como se fosse pobre? Você trabalha, você ganha seu dinheiro, parece até que tem medo de viver. Só se vive uma vez. Aquilo doeu, porque vinha de alguém que ela amava. E de certa forma, a frase era verdadeira. Só se vive uma vez. Mas Helena também tinha visto outra verdade. Muita gente vive intensamente e termina presa. Luciana ganhava mais do que ela. Tinha roupas de marca, viajava 2 vezes por ano, trocava de celular sempre que lançava um novo. Mas quando o carro quebrou, precisou parcelar o conserto. Quando surgiu uma emergência médica, pediu empréstimo. Vivia dizendo que o dinheiro nunca era suficiente. Helena escutava tudo em silêncio. Ela nunca revelou o quanto tinha guardado, porque sabia que no momento em que revelasse, algo mudaria. A irmã talvez pedisse ajuda.
Os amigos passariam a esperar que ela pagasse a conta. As pessoas começariam a opinar sobre como ela deveria gastar. Você já guardou um segredo porque sabia que, se o revelasse, mudaria a forma como te tratam? O verdadeiro conflito interno veio quando Helena completou 42 anos. Naquela noite estava sozinha. Fez um bolo simples para si mesma, colocou uma vela, sentou-se à mesa da cozinha. O apartamento era o mesmo, as paredes as mesmas, os móveis antigos, a televisão pequena. Ela olhou ao redor e pensou: eu estou esperando o quê? Para que eu estou guardando tudo isso? Pela primeira vez a tentação foi grande. Ela poderia sacar o dinheiro, dar entrada em uma casa, comprar um carro, viajar, mudar completamente de vida. Ser como todo mundo. Ela abriu o aplicativo do banco naquela noite, olhou o saldo e sentiu algo diferente. Não era euforia, era segurança. Então lembrou de outra frase da avó: dinheiro guardado em silêncio te dá algo que dinheiro gasto jamais poderá comprar. Liberdade. Liberdade de dizer não, liberdade de enfrentar imprevistos sem desespero, liberdade de escolher e não apenas reagir. Naquela noite ela não sacou nada. Ela fechou o aplicativo e entendeu que o que estava construindo não era riqueza para ostentar, era poder de decisão. E quase ninguém ao redor dela compreendia isso, porque disciplina silenciosa não aparece em fotos, mas quando a vida testa, é ela que sustenta. E houve uma palavra que fez Helena parar completamente: liberdade. Ela repetiu essa palavra em silêncio naquela noite. Liberdade. Porque, embora sua vida parecesse simples, limitada, até pequena aos olhos de quem olhava de fora, ela não devia nada a ninguém. Não tinha dívidas, não tinha parcelas, não tinha boletos intermináveis, não dependia de limite de cartão, não vivia refém do cheque especial e, principalmente, não estava presa. Se quisesse pedir demissão no dia seguinte, ela poderia. Se surgisse uma emergência médica, ela estava preparada. Se aparecesse uma oportunidade inesperada, ela teria recursos. Essa era a riqueza invisível que ela vinha construindo há anos. Enquanto outros exibiam bens, ela acumulava escolhas. E como quase sempre acontece na vida, o teste veio sem aviso. Numa terça-feira comum, perto das 4 da tarde, Helena estava organizando prontuários na clínica quando o celular vibrou. Era Luciana, sua irmã. Ela atendeu sorrindo, mas o que ouviu do outro lado da linha fez o chão desaparecer. A voz da irmã estava quebrada. Helena, o pai sofreu um AVC. Ele está no hospital. Os médicos dizem que precisa de uma cirurgia urgente, mas o plano não cobre tudo. Silêncio. A gente precisa levantar dinheiro rápido. Existem momentos que revelam quem você é. Não quando está tudo bem, não quando há tempo para planejar, mas quando a urgência bate. A família entrou em desespero. Luciana tentou aumentar o limite do cartão. Negado. Tentou um empréstimo pessoal. Recusado por já ter dívidas. Um primo disse que poderia vender o carro, mas ainda devia mais do que o veículo valia. Uma tia sugeriu fazer uma vaquinha online. Helena ouviu tudo em silêncio. Enquanto os outros falavam, desesperados, ela fazia contas mentalmente. O valor da cirurgia era alto, altíssimo. Para qualquer um ali, impossível de juntar em poucos dias. Mas para ela, era possível. Porque durante anos, centavo por centavo, disciplina por disciplina, ela havia construído exatamente aquilo, um fundo para quando a vida saísse do controle. Você já teve esse tipo de poder? O poder silencioso de resolver um problema que para os outros parece impossível? Naquela noite, Helena não dormiu. Não por medo de gastar o dinheiro, mas porque sabia que no momento em que pagasse aquela cirurgia, tudo mudaria. Se ela assumisse o valor integral, a família descobriria que ela tinha muito mais do que aparentava. E com isso viriam perguntas, expectativas,
pedidos futuros. Mas havia algo maior do que qualquer desconforto. O pai dela estava em risco, e naquele momento ela entendeu uma verdade profunda. Dinheiro guardado só faz sentido se for usado quando realmente importa. No dia seguinte, cedo, ela foi ao hospital, conversou com a administração, pediu os valores detalhados, respirou fundo e pagou. À vista. Sem empréstimo, sem ajuda externa, sem anúncio dramático. Quando Luciana descobriu, ficou paralisada. Helena, de onde você tirou esse dinheiro? Os olhos estavam cheios de lágrimas, mistura de alívio e incredulidade. Helena respondeu com calma. Eu guardei. Por quanto tempo? Ela apenas respondeu. Tempo suficiente. A irmã a abraçou chorando, mas naquele abraço havia algo além de gratidão. Havia surpresa e um leve desconforto, porque durante anos ela havia julgado Helena por viver como pobre, por não sair, por não gastar, por ser exagerada, e agora descobria que a simplicidade escondia algo que ela mesma nunca teve: preparação. A cirurgia foi um sucesso. O pai se recuperou lentamente, mas algo mudou na dinâmica da família. Helena deixou de ser a irmã que nunca sai para se tornar a irmã que salvou o pai. Só que esse reconhecimento não trouxe paz completa. Ela sabia o que viria. E veio. 2 semanas depois, Luciana perguntou de maneira hesitante se Helena poderia emprestar dinheiro para quitar algumas dívidas. Um primo pediu ajuda para investir em um negócio. Uma tia comentou que, já que ela tinha condições, poderia contribuir mais com despesas familiares. Helena ouviu tudo e respondeu não, sem agressividade, sem humilhar, sem explicar detalhes. Apenas disse: o que eu tenho é para emergências reais e para o meu futuro, não é para sustentar decisões que eu não tomei. Alguns se ofenderam, chamaram de egoísta, disseram que o dinheiro havia mudado, mas Helena sabia de algo que muitos não entendem. Ajudar em uma emergência não significa assumir a responsabilidade financeira permanente da vida de outras pessoas. Sua disciplina não enfraqueceu após o teste, pelo contrário, ela ficou ainda mais sólida, porque agora havia prova concreta de que o que ela fez durante anos não era exagero, era visão. Enquanto outros continuavam vivendo no limite, presos a parcelas e aparências, Helena voltou à sua rotina simples. Continuou morando no mesmo apartamento, continuou levando marmita, continuou vestindo roupas discretas, continuou economizando em silêncio. Porque ela já havia entendido algo que poucos compreendem. A verdadeira riqueza não é o que você mostra, é o que você tem quando a vida te encurrala. É a capacidade de respirar fundo em uma emergência. É a tranquilidade de não depender do humor de um banco. É a força de poder dizer não sem medo. Liberdade não faz barulho, mas quando o teste chega, ela faz toda a diferença. E quase ninguém percebe isso até precisar. A vida testou Helena. E ela passou. Não com sorte, não com milagre, mas com algo muito mais raro: preparação. Os meses que vieram depois da cirurgia do pai foram profundamente reveladores. Não porque Helena tivesse mudado externamente. Ela continuava a mesma mulher simples, discreta, quase invisível no meio da multidão. Mas a forma como as pessoas a enxergavam mudou. Luciana, sua irmã, que durante anos a via como alguém parada no tempo, começou a olhá-la com uma mistura de admiração e vergonha silenciosa. Vergonha porque percebeu algo que doía admitir. Enquanto ela gastava tudo para manter uma imagem de vida confortável, Helena havia construído algo sólido, silencioso e real. Um dia, Luciana a convidou para tomar um café numa padaria tranquila do bairro Cambuí. Não era para pedir dinheiro, era para conversar. Sentaram-se numa mesa no canto. O cheiro de café fresco preenchia o ambiente.
Luciana olhou para Helena por alguns segundos antes de falar. Eu nunca entendi por que você vivia daquele jeito. Sempre achei que você não sabia aproveitar a vida, que tinha medo de viver. Mas agora eu percebo que você era a única preparada quando tudo deu errado. Helena não respondeu com orgulho. Não havia "eu te avisei" no seu olhar. Ela apenas disse com tranquilidade: eu escolhi viver em paz, enquanto muita gente escolheu viver impressionando. Essa frase ficou no ar, porque é fácil confundir simplicidade com falta, mas às vezes quem parece ter menos é quem tem mais. Você já percebeu isso? Já julgou alguém pela aparência simples, sem imaginar o que existia por trás? No trabalho, algo parecido começou a acontecer. A colega que sempre exibia viagens, bolsas caras e restaurantes sofisticados começou a enfrentar problemas. O marido perdeu o emprego, ela teve que aceitar um cargo com salário menor. Mas os gastos continuavam os mesmos: parcelas acumuladas, cartões estourados, ansiedade constante. Certo dia, durante o horário de almoço, essa colega se aproximou de Helena. Falou baixo, quase envergonhada. Eu sei que você guarda dinheiro. Você poderia me emprestar? Eu te pago parcelado. Helena olhou para ela com calma, sem julgamento, sem superioridade, e respondeu: eu não empresto dinheiro, mas se você quiser, eu posso te ensinar como eu faço para guardar. A colega se sentiu ofendida. Ela queria solução rápida, não disciplina. Saiu irritada. Mas 2 anos depois, voltou. Dessa vez diferente, mais humilde, mais cansada. Me ensina. E Helena ensinou. Explicou sua regra simples: guardar antes de gastar. Viver abaixo do que se ganha. Não comprar nada a crédito. E, acima de tudo, não contar a ninguém quanto você tem. Os primeiros meses foram difíceis para a colega. Ela se sentia pobre mesmo ganhando o mesmo salário de antes. Mas algo começou a mudar. Pela primeira vez na vida, ela sentiu tranquilidade. A tranquilidade de saber que uma emergência não a destruiria. Enquanto isso, a vida preparava algo inesperado para Helena. Algo que só seria possível porque ela tinha economias. Numa sexta-feira à tarde, o proprietário do prédio onde ela morava pediu para conversar. Ele havia decidido vender o prédio inteiro, mas antes de anunciar no mercado, ofereceu a Helena a prioridade de comprar o apartamento onde ela morava há anos. O preço era justo, mas exigia pagamento à vista ou uma entrada muito alta. Para qualquer outra pessoa, aquela notícia seria um pesadelo. Ter que procurar outro aluguel, mudar às pressas, lidar com o aumento de preço. Mas Helena fez algo diferente. Ela sentou na mesa da cozinha, pegou papel, caneta, abriu seus extratos e percebeu algo que a emocionou. Ela tinha dinheiro suficiente para comprar o apartamento inteiro, sem financiamento, sem juros, sem depender de banco. Aquilo que parecia impossível anos atrás, agora era real. 2 semanas depois, ela assinou a escritura. Pagou à vista. Pela primeira vez na vida, era dona de um imóvel, sem dívidas, sem parcelas, sem pressão. Quando a família descobriu, ficaram em choque. Você comprou o apartamento à vista? Luciana perguntou incrédula. Helena apenas sorriu. Com o dinheiro que eu estava desperdiçando a vida juntando. Não foi dito com maldade, foi dito com verdade. Durante anos haviam julgado sua simplicidade como falta de ambição. Agora descobriram que era estratégia. A mudança mais profunda, porém, não era externa. Helena continuava usando as mesmas roupas, continuava cozinhando em casa, continuava vivendo de forma discreta, mas agora ela tinha algo que ninguém podia tirar: propriedade, segurança, raiz. E o mais impressionante, ela conquistou tudo isso sem gritar ao mundo, sem ostentar, sem publicar, sem pedir validação.
Quando as pessoas finalmente perceberam o que ela havia construído, já era tarde demais para dar opinião. A vida não a recompensou com sorte, recompensou com consequência. Consequência direta de anos de disciplina silenciosa. Com o passar dos anos, Helena permaneceu a mesma, simples, reservada, firme. Agora dona do próprio apartamento, mas ninguém saberia disso olhando de fora. Porque a verdadeira riqueza dela nunca foi aparência, foi escolha. E escolha não precisa ser exibida, ela só precisa existir quando a vida resolve testar você novamente. Helena não fez anúncio. Não postou foto segurando a escritura. Não chamou a família para brindar. Não contou no trabalho. Não mudou o jeito de vestir. Ela simplesmente parou de pagar aluguel e continuou vivendo como sempre viveu. A única diferença é que no lugar do boleto mensal, agora havia mais dinheiro sendo direcionado para sua reserva. Ela começou a economizar ainda mais. O que antes era disciplina virou estratégia de longo prazo. A riqueza que ela construiu não era barulhenta, não aparecia em fotos nas redes sociais, não chamava a atenção de vizinhos, não gerava comentários, mas estava lá, sólida, silenciosa, protegida. Há um tipo de riqueza que não precisa ser exibida para existir, e é justamente essa que quase ninguém percebe. Luciana, a irmã, mudou também. Depois de tudo o que aconteceu, ela começou a rever suas próprias escolhas, não com a mesma intensidade de Helena, mas com consciência. Passou a anotar gastos, reduziu cartões, começou uma pequena reserva. Um dia, durante uma caminhada no parque, ela disse algo que marcou Helena profundamente. "Você me salvou 2 vezes." Helena olhou sem entender. Primeiro, quando pagou a cirurgia do papai. E depois, quando me ensinou que viver simples não é viver pobre. Essa frase ficou ecoando, porque muita gente confunde simplicidade com fracasso. Mas simplicidade pode ser estratégia. Helena entendeu naquele momento que o maior prêmio da sua disciplina não foi o apartamento, foi a liberdade. Liberdade de não dever nada. Liberdade de não acordar ansioso com boletos. Liberdade de não depender exclusivamente de um salário para sobreviver. Liberdade de ajudar quando realmente importa. Liberdade de dizer não sem culpa. Enquanto muitos ao redor viviam presos em parcelas, financiamentos, empréstimos e aparências, Helena vivia com algo que o dinheiro sozinho não compra: paz. Mas a disciplina constrói. Essa história não é sobre enriquecer rápido, não é sobre virar milionária. Helena nunca apareceu em revista, nunca deu entrevista, nunca virou referência nas redes sociais. Ela não tinha uma vida instagramável, mas tinha algo mais raro: opções. E em um mundo onde a maioria vive no limite do limite, opções é o verdadeiro luxo. Poder escolher sair de um emprego ruim, poder enfrentar uma emergência médica sem desespero, poder comprar algo importante sem pedir autorização ao banco, poder envelhecer com dignidade. Isso é luxo. A vida recompensa quem constrói em silêncio, recompensa quem espera, quem segura enquanto outros gastam, quem pensa no amanhã enquanto todos só vivem o hoje. E talvez você esteja ouvindo essa história e pensando: mas eu já estou endividado, eu já cometi erros, eu nunca consegui guardar. Helena também não começou grande. Ela começou com pouco, muito pouco. A diferença não foi o valor, foi a decisão. Você pode não controlar o quanto ganha hoje, mas pode controlar o quanto decide manter. A verdadeira riqueza não é mostrar o que você tem, é guardar o que ninguém sabe que você tem, porque o dinheiro que ninguém vê é o único que realmente pertence a você. E mais importante ainda, a disciplina silenciosa quase sempre vence o gasto barulhento.
Agora eu te pergunto, com sinceridade, se a vida te testasse amanhã, você estaria preparado? Ou estaria preso a compromissos que parecem sucesso, mas são apenas pressão? Conta aqui nos comentários. Você guarda dinheiro em silêncio ou prefere viver o momento? De que cidade do Brasil você está assistindo essa história? Talvez sua experiência ajude alguém que hoje vive no limite e só precise de uma decisão para mudar o rumo. E se essa história mexeu com você, talvez seja porque você já sentiu essa inquietação por dentro. Fica aqui, porque a próxima história pode mudar não só a forma como você vê o dinheiro, mas a forma como você vê a própria liberdade.